Agora eu vou chamar ele, que é capitão da Polícia Militar e chefe de operações da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Ele vai nos falar sobre maus tratos aos animais e violência contra as pessoas. Também a aplicação da teoria do link nas ocorrências da Polícia Militar Paulista. É com prazer que ele já está aqui, seu capitão Robes. Boa tarde. Vamos lá, vamos respirar. A maratona vai começar. São muitas informações em pouco tempo que a gente tem. Fantástico esse evento, fantástico que vocês estão aqui. Parabéns, vocês fazem a diferença. Ok? Eu tenho muita certeza disso. Ontem estive palestrando no Instituto Nina Rosa, da mesma forma como todos aqui, 70 pessoas querendo aprender sobre informações que podem auxiliar na proteção dos animais. Palestrando um dia desses com uma pessoa que eu reverencio, que é um americano chamado Phil Archer, ele me disse o seguinte: lá nos Estados Unidos a gente aconselha as pessoas, quando o policial chega, e o policial tem aquela dificuldade de entender que ele precisa atender a ocorrência de maus tratos, ele pede para que o protetor fale: o senhor tem animal? O senhor não gosta de animais? Então, eu começo assim: essa é a Dolly, é o meu cachorro. Eu adoro. Então, não precisem me sensibilizar, eu já estou super sensibilizado para o assunto. Tá? Tem 12 anos de idade, com certeza este bichinho mudou a minha vida. Bom, rapidamente vamos falar sobre assunto que envolve polícia e gostaria de chamar a atenção para essa imagem. Todos aqui são protetores, e eu também, não é? Na minha vida pessoal e na minha vida profissional, faço de tudo para proteger os animais. Quando nós olhamos uma imagem como essa, a primeira coisa que nos vem à cabeça, não sei se vocês sabem, tem alguém do Rio Grande do Sul aqui? Essa é uma imagem que foi muito difundida, é de Porto Alegre, onde uma pessoa foi gravada por um adolescente de 16 anos que morava em cima da casa dela. Ela estava com uma filha de 2 anos de idade no colo e com um filho de 5 anos de idade ao lado. Deixa eu pegar um pointer aqui. Esse bichinho aqui é um poodle. E ela ficava chutando esse animal e falando assim para os filhos: olha, todos os animais que tu vês, tu não tem dó, tu chuta, tu bate, tu maltrata. Tá isso, quem quiser assiste a cena, que é horrível. A pergunta é: nós como protetores, a primeira providência que a gente vai querer adotar é salvar esse animal, que está certo, né? Mas, sob o ponto de vista do estudo que eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma muito rápida, a preocupação é claro com o animal, mas a principal preocupação são com essas duas pessoas aqui, são com essas duas crianças. O que esta mãe está ensinando para esses filhos? Qual é o tipo de pessoa que vai crescer sob o ponto de vista de sensibilidade e de respeito aos direitos e de respeito à sensibilidade às coisas vivas? O que essas duas crianças vão aprender com esta mãe? Então, o que nós vamos... Não é só maus tratos, porque o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu ouvi alguém falar, é que tende a haver uma evolução por conta da insensibilização em relação à vida, não só de animais, mas de pessoas. Então, pode ser que esta mãe esteja ensinando os seus filhos a serem futuros criminosos, com crimes de lesões corporais, estupros, crimes de assassinatos, porque se transformaram em pessoas insensíveis. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. E esse aqui é a vítima, é o Poodle Rossi. Impressionante, né? Esse cidadão aqui, ó, Bruno Campelo, merece uma salva de palmas da gente, salvou o animal. Fantástico. Tudo isso para dizer que nós, todos protetores, estamos preocupados com a vida dos animais. 100% correto. Mas, sob o ponto de vista de segurança pública, e eu sou policial militar há 25 anos, trabalho na Polícia Ambiental há 21 anos, procuro levar para os meus chefes e para os meus subordinados a preocupação com a prevenção primária. Porque, para essas pessoas, talvez a causa animal não seja a principal justificativa para agir. Penso eu que nós não estamos no momento, sob o ponto de vista profissional, tá?
A sociedade não está ainda preparada para falar, olha, proteja o animal porque você tem que proteger, tem que respeitar a vida. Mas se você falar, proteger os animais também faz com que pessoas deixem de cometer crimes contra o seu filho, contra a sua mãe, contra você, talvez essas pessoas pensem um pouco mais. Então, é sob o ponto de vista da prevenção primária, que é a abordagem que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Prevenção primária é tudo o que se faz para evitar crimes futuros, ok? O que eu vou mostrar aqui, na verdade, são dados estatísticos que, ao final, comprovam o que se chama nos Estados Unidos de teoria do link, ou seja, violência doméstica, maus tratos aos animais, são preditivos de pessoas que podem cometer crimes no futuro. Por favor, isso é super relevante. É uma dica que eu dou, porque parece que isso sensibiliza mais as pessoas que não têm um estágio de evolução para entender e respeitar a vida como ela merece. Só para os senhores entenderem, eu peguei todas as ocorrências atendidas pela Polícia Militar Ambiental. Foram muitas, mas muitas delas não se confirmam. Por quê? Porque tem muita denúncia de vizinho que briga com vizinho, cachorro que late. Os senhores são protetores, sabem que nem tudo que chega para a gente se confirma. Mas eu peguei as 554 ocorrências que nós registramos. Cada 500 ocorrências, cada 500 chamados gera um auto de infração ambiental. Muita coisa não se constata. Também por falta de conhecimento técnico de quem está agindo, isso é inegável. Mas 554 ocorrências que nós realmente atendemos e que gerou um auto de infração ambiental. Ok? 554 ocorrências, 643 pessoas foram autuadas. Por que o número de pessoas é maior que o número de ocorrências? Porque tem a ocorrência aqui em São Paulo muito famosa, que é um absurdo, chamado Rinha de Galo, em que muitas pessoas se reúnem para cometer esse crime de ver galo brigando com galo. Comum também rinha de canário, canário com canário. É umas coisas assim que a gente não consegue entender como é que as pessoas curtem isso. Mas é comum, então, às vezes, numa única ocorrência, eu ter 20 pessoas autuadas. Aconteceu recentemente na região de Campinas. A gente prendeu 20 pessoas lá. Bom, enfim, isso aqui é só um dado dizendo que está aumentando. Solta, isso é que é pior, capitão. É que prende e solta. O que a gente tem que resolver é o problema da impunidade. Isso é que tem que ser resolvido. Olha, se os nossos legisladores ouvissem a senhora ia ajudar muito a polícia. Eu acabei de postar no Twitter agora uma ocorrência que chegou para a gente acabou de prender um cidadão em Lins, que era procurado da justiça e que estava caçando, que estava com um pedaço de bicho na mão. É absurdo. Por quê? Porque esse é um crime para eles de menor importância. Por isso que eu digo que nós temos que tentar, talvez, nesse momento da sociedade, mudar um pouco a abordagem. Pensem no que eu estou falando. Eu não tenho uma receita de bolo, não existe uma receita de bolo. Faça assim, assim, assim. Mas pensem, incorporem isso também na vida de vocês. Estudem esse assunto, ok? Só para mostrar que as ocorrências estão cada vez mais aumentando. Em 2012, em relação a 2010, nós tivemos um aumento de 50% em atendimentos. Qual é o perfil das pessoas, nesse estudo que eu fiz, que cometeram maus tratos aos animais e que foram por nós autuados? 90% são homens. Nos Estados Unidos são 97%. Não dá para entender, mas há uma tendência maior de violência por nós, homens. 43 anos é a idade média dessas pessoas, tanto para homem quanto para mulheres. E 38% dessas pessoas praticaram o crime em ambiente rural e 62% em ambiente urbano. Eu, como um pesquisador, não acredito muito nesse dado em especial, porque nós temos aqui no Brasil, e especialmente no estado de São Paulo, um fato chamado subnotificação. O que é subnotificação? São várias coisas, mas, assim, primeiro que as pessoas não acreditam no sistema. A polícia não vai atender, o delegado não vai tocar o inquérito, o Ministério Público não vai processar e o juiz não vai condenar. Fato. Não precisem falar isso para mim. Tenho cabelo branco, trabalho com isso há muito tempo. Segundo, nem todas as pessoas são sensíveis para entender que aquilo são maus tratos. E outra, em ambiente rural, qual é o animal que vai conseguir ser atendido? Então, o mínimo que nós encontramos, vocês vão ver, são essas 554 ocorrências. Eu não tenho dúvida de que é muito mais do que isso. Mas a gente chega lá.
a gente chegar. Como o Marcelo disse, eu também sou um otimista. Eu vejo que as pessoas estão se sensibilizando. Eu estou aqui só tentando lembrar vocês que a gente tem que usar também outras abordagens. Precisamos movimentar o poder público para acreditar no que nós estamos falando. Aqui é só um gráfico para mostrar o que eu acabei de falar, mas rapidamente. O que eu fiz? Dessas 643 pessoas que foram autuadas por maus tratos, eu fiz uma pesquisa no Infoseg e o Infocrim. Infoseg e Infocrim são sistemas que as polícias utilizam para, aqui usando a boa expressão da palavra, puxar a capivara do cidadão. O que é isso? Meu nome é Marcelo Hobbes. Então, Marcelo Hobbes, filho de Terezinha, do seu Lúcio, cometeu um estelionato, foi condenado por estupro e tal, olha só. Então, eu fui pesquisando as fichas criminais de cada uma dessas 643 pessoas. Olha que interessante. Dessas 643 pessoas, 204 pessoas têm outros registros criminais que não apenas os maus tratos. Significa dizer, meus amigos, que 1/3 de todas as pessoas autuadas por maus tratos no estado de São Paulo, conforme a estatística, tem outros registros criminais. Tem predisposição, tem propensão, tem indicação de que são pessoas tendentes a cometer outros crimes. É uma receita de bolo? É assim que funciona? Não. Isso é uma pesquisa, ok? Há indicação clara de que 1/3 das pessoas, no mínimo, porque eu acredito muito em subnotificação, cometeram crimes, outros crimes, inclusive os violentos contra as pessoas. Então, não é brincadeira. A prevenção primária, ela é, sim, necessária. Ao agir em um caso de maus tratos aos animais, eu posso estar intervindo em uma pessoa que tende a cometer crimes violentos contra as pessoas, eu vou mostrar. Nos Estados Unidos, se constata números maiores, mas, como eu disse, por conta de subnotificação. Aqui é só um gráfico para mostrar o que eu falei, 68% e 32%. Não só satisfeito em ver a ficha criminal de cada uma dessas pessoas, eu fui abrir a ficha criminal e ver cada um dos crimes que eles cometeram. E fui relacionando a quantidade de crimes. Só para vocês verem, olha, essas 643 pessoas, essas 204 pessoas cometeram 110 lesões corporais, 109 furtos, 52 receptações, crimes com arma de fogo foram 42, 41 crimes envolvendo entorpecentes, 21 crimes envolvendo homicídio, 14 ameaças, roubo, dano e trocentos outros crimes não menos importantes, mas que não tinha quantidade suficiente para justificar. Mas, por exemplo, falsidade ideológica, condução de veículo embriagado, estelionato, estupro, atos libidinosos. Bom, vamos voltar a essa coluninha aqui. Observem aqui. O que a gente pode ver aqui? Qual é o crime, tirando aquela coluna maior, que está aparecendo que é o crime mais cometido por essas pessoas? Lesões corporais. Lesão corporal é um crime que ofende a integridade física da pessoa, é um crime de violência. Então, aquilo que eu disse antes, que é o link que envolve pessoas que cometem maus tratos aos animais e que tendem a cometer crimes futuros, e especialmente violentos contra as pessoas, se constata por meio de uma pesquisa científica. Todo mundo aqui sabe, porque todo mundo é protetor, que não é normal ver uma criança ficar chutando um cachorro. Não é normal um adolescente ficar chutando um cachorro. Olha, ontem não, sexta-feira, chegou uma denúncia para a gente lá, tem um moleque na Praça X, aqui em São Paulo, dando tiro em periquito rico, mas tiro com espingarda de pressão. Vamos lá falar com... É moleque, chama o pai. O pai é um médico, pediatra, 30 anos de medicina. Me pergunta assim, mas não pode? O senhor deu uma espingarda de pressão para esse moleque? Eu dei. Melhor ele fazer isso do que fumar maconha. Mas eu também mato morcego. Quer dizer, então, a família, meus amigos, é a fábrica que produz uma pessoa fantástica, humana, humanitária, como pode ser a fábrica de capeta também. E eu, falando como policial, não é,
tendo a acreditar que esse moleque vai ser um cliente meu no futuro. Então veja, olha o estágio, não é? Por isso que eu estou falando, a sociedade ainda não entende. Mas nós temos que entender que pessoas que cometem maus tratos aos animais, lá nos Estados Unidos, os maus tratos aos animais, pena que não dá tempo, essa é uma palestra de 1h30, tá? Nos Estados Unidos, maus tratos aos animais é um red flag, uma bandeira vermelha, que é estudada pelo FBI para indicadores de serial killers. Eu fiz uma pesquisa profunda sobre esse assunto, porque sou policial, isso me interessa, é prevenção primária. Então, é importante que nós tenhamos sensibilidade para acreditar que isso realmente é verdade. Eu estou mostrando para vocês por meio de uma pesquisa feita aqui, em São Paulo, com os dados da polícia de São Paulo. Não estou falando lá do Zâmbia, Gana, África do Sul, estou falando aqui, do lado de vocês. Ok? Então é isso. Se eu pegar todos aqueles crimes praticados e separar os crimes que são violentos contra as pessoas os que não são, em relação àquelas 204 pessoas que foram analisadas, eu vou entender que 50% de todos os crimes, além de maus tratos aos animais, que elas cometeram, foram crimes violentos contra as pessoas. Então, é o seu filho, é o meu filho, é a minha mãe, é a sua mãe. Então, para as autoridades, elas têm que entender que intervir numa ocorrência de maus tratos aos animais não é brincadeira. Eu não estou cuidando de um bichinho. Estou cuidando da vida do animal, é claro, mas eu estou cuidando, para as autoridades, eu estou cuidando de evitar crimes violentos contra as pessoas no futuro. Estou terminando, são 85% de ocorrências envolvendo animais domésticos, galos, tem muito galo nas linhas de galo, e 15% animais silvestres. A Polícia Militar Ambiental atende ocorrências envolvendo tráfico de animais e apreende todo ano 30 mil animais silvestres. 90% são passeriformes. Muitos, eu já sei que tem veterinária, que talvez a gente tenha pedido ajuda para vocês. Bom, não vou falar, mas a rinha de galo é um dos crimes que mais me chama a atenção, também pesquisei. Tem muita gente envolvida, envolve dinheiro, todos os tipos de outros crimes, estelionato e tal. E essas pessoas também têm o mesmo índice dos demais, ou seja, numa ocorrência de 20 pessoas, 1/3 tem, de regra, outros tipos de passagens criminais. Bom, meus amigos, o tempo urge. O que eu sugeri nessa pesquisa? Primeiro, que a polícia entenda esse fato, crime contra os animais, como um indicador, como uma ocorrência de prevenção primária em relação a outros crimes, que é a forma que eu tenho de fazer a polícia, de uma forma geral, toda a polícia, agir. Essa é a primeira coisa, é uma indicação científica, ok? A segunda é o que o policial, ao atender esse tipo de ocorrência, entenda que ele não deve apenas ver aquele animal maltratado. Numa família, conforme a teoria, o animal maltratado é apenas uma das vítimas. Esse policial deve entrevistar as outras pessoas, especialmente as idosas e as mulheres, porque normalmente o marido que está batendo no cachorro também bate na esposa. Numa das entrevistas feitas nos Estados Unidos, em 88% de 57 famílias pesquisadas, havia maus tratos aos animais e abuso infantil, que inclusive é estupro. Inclusive envolve estupro. Então é um assunto muito sério. É um assunto muito sério, constatado por meio de pesquisa científica. Então o policial tem que atender essa ocorrência, tem que entender isso como uma atividade de prevenção primária. Ele deve entrevistar a família para saber se tem outras pessoas que estão sofrendo como vítimas e, especialmente, a gente agora pretende encaminhar essa ocorrência de maus tratos aos animais para assistência social, para que aquela assistência social, com a sensibilidade que tem para entender a família, que o policial não tem, possa verificar e entender se está havendo outro tipo de pressão, crime, maus tratos também às pessoas mais idosas. Bom, enfim, a Polícia Militar ela é totalmente favorável ao aumento das penas às pessoas que cometem maus tratos aos animais, como a senhora falou. Nós apoiamos, nós não aceitamos encontrar animais maltratados, prender as pessoas e sair do distrito com o colega que está maltratando os animais, primeiro que a gente. Essa que é a verdade, ele vai pagar uma cesta básica, é a lei nacional, ok?
Um absurdo. Tudo que eu escrevi é uma pesquisa, está nesse livro. A Nina Rosa, que editou, todos os recursos estão sendo revertidos para ela, ok? Todo mundo aqui é fantástico, mas eu conheço bem a Nina Rosa, ela faz um trabalho também muito fantástico. Então, se os senhores quiserem uma base teórica, que fale especialmente sobre a teoria do link, está no livro. R$ 25,00, institutoninarosa.org.br. Eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão comprando a ideia e ajudando uma organização como vocês a defender as ideias, especialmente ideias humanitárias. Foi um prazer, uma honra. Muito obrigado. Até mais.